Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Neste momento eu quero vos trazer uma palavra da parte de Deus, tá? Se encontra em Hebreus capítulo 12, no versículo de número 13 e 14, o qual nos diz dessa seguinte forma: E fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Palavra abençoada. Texto sagrado, o escritor aos Hebreus deixou para nós nossa meditação. E ele vem no capítulo 12, no versículo 12, ele vem dizer que, portanto, tornai levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ou seja, ela vem nos trazendo, nos dando para nós algo que venha trazer de dentro de nós força para trazer exemplo àqueles que estão nos observando, que estão nos olhando. Aí ele vai continuar dizendo no versículo 13: Fazei veredas direitas para os vossos pés. A representatividade desse texto é o caminho de como você deve andar, de como você deve se portar, e como um homem ou uma mulher de Deus, o cristão deve se portar na terra perante aqueles que nos assistem, perante aqueles que estão nos observando. A Bíblia fala que nós estamos debaixo de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? E aí, fazei veredas direitas. A palavra fazer é produzir, gerar, formar, estabelecer, criar. Então o escritor está dizendo, olha, produz. Então vamos lá, produzir frutos, produzir um bom testemunho, produzir uma vida de santidade, produzir uma vida de lealdade à palavra de Deus. Fazei. Para quê? Porque fazendo desta maneira, nós temos em nós algo que possa trazer aos outros incentivo, boa influência para aqueles que estão nos observando. Então a palavra fazer, produzir, gerar, formar, estabelecer, criar. Aí ele vem dizer veredas direitas, veredas, caminho, trilhas. Que forma que você está andando na terra? De que forma que nós estamos nos portando como cristão, como os servos de Deus na terra? De que forma, qual tem sido o nosso caminhar? Como tem sido a vereda em que nós estamos caminhando? Que caminho nós estamos tomando em nossas vidas? E a palavra de Deus. Veredas direita, trilhas, né? Direita quer dizer reto, em frente, sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Sem se contaminar com o pecado, sem se contaminar com as coisas dissolutas do mundo. Mas sim em uma linha reta, em um bom testemunho, em uma vida saudável, em uma vida espiritual, centralizada na palavra de Deus. Aí ele continua dizendo, vereda direita para os vossos pés, para que os que manqueja não se desvie, ou seja, não se descaminhe, não se desoriente, não fique desorientado. Hoje vivemos dias difíceis, o qual já não somos exemplos, já não conseguimos mais transmitir exemplos de cristão para aqueles que nos assistem, para aqueles que estão nos vendo, para aqueles que nos rodeiam. Aleluia. É por isso que há muitos desviados, muitos fora do caminho da casa do Senhor, por causa de mau exemplo, por causa de mau testemunho, porque nós não conseguimos trilhar uma vereda certa, um caminho direito, um caminhar reto na presença de Deus. Não temos um bom testemunho. Então aqueles que estão manquejando na fé, ao ver os nossos mau exemplos,
finda se desviando, finda parando na caminhada. Então por isso que o escritor aos Hebreus vem dizendo assim, para que nós venhamos ter uma vereda direita para os nossos pés, para os que manquejam, não se desviem inteiramente, mas antes sejam sarados. Antes sejam sarados, sejam libertos, antes sejam salvos pelo poder da palavra de Deus. O que nós estamos fazendo? De que forma estamos trilhando caminhos? De que forma tem sido a nossa vida cristã? De que forma nós temos nos portado diante do ímpio, diante do mundo, diante daqueles que não servem a Cristo ainda? De que forma nós temos se portado diante das pessoas que estão em nossas voltas, diante dos nossos colegas de trabalho? De que forma nós temos se portado diante daqueles em que nós passamos na rua, diante daqueles em que nos ver caminhar por algum lugar onde nós vamos? De que forma nós temos se portado? Será que nós temos se portado de forma direita, de forma honesta, de forma conforme a palavra de Deus nos ordena, para que aqueles que estão com vontade de conhecer a Cristo não venha se desviar, mas venha permanecer firme, venha ter a certeza, o desejo de salvação, o desejo de ir para o céu, o desejo de ser igual a nós? Será que nós estamos sendo exemplos para aqueles que nos assistem? Continuando, antes sejam sarados, sejam libertos. Aí no versículo 14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ponto final. Seguir, a palavra seguir é ir na companhia de alguém, é continuar a marcha, prosseguir a trilha. Primeiro você tem que fazer veredas retas, depois você tem que seguir, aleluia, ter paz um com os outros. Tem pessoas que não conseguem ter paz dentro da sua casa, tem pessoas que não conseguem ter paz com o seu vizinho, não conseguem ter paz com seus filhos, não conseguem ter paz com seus colegas de trabalho, não conseguem ter paz com o seu pastor, não conseguem ter paz com os irmãos da igreja, pessoas que vivem atribulados, não conseguem ter paz com ninguém. De que maneira você quer entrar no céu? De que maneira você quer dar exemplo para aqueles que estão assistindo, se você não consegue ter paz nem consigo mesmo? Tem pessoas que não conseguem ter paz nem com ele mesmo. Então a palavra de Deus é certa e objetiva: seguir a paz, ou seja, ir na companhia de alguém, ou seja, continuar a marcha, prosseguir a trilha, seguir a paz com todos e a santificação. A paz quer dizer ausência de conflito, paz quer dizer acordo, amizade, equilíbrio, harmonia. Paz. Então o escritor aos Hebreus está dizendo assim, olha, vocês têm que seguir uns com os outros fora de conflito, fora de contenda, vocês têm que andar em acordo, vocês têm que andar em amizade, vocês têm que ser equilibrados, vocês têm que ter harmonia entre si. Aí por quê, pastor? Porque se não tiver harmonia, não pode ter santificação. Se não tem santificação, não verá o reino de Deus, não verá o Senhor. Aí e a santificação, a paz com todos e a santificação. A santificação, a paz com todos, quando ele está dizendo, todas as pessoas. Ele está dizendo toda a humanidade. Ele não está dizendo para você ter paz só com aqueles que te amam, só com aqueles que estão ao seu lado, só com aqueles que estão te abajulando, não. Ele está dizendo ter paz com todos. Com todos quer dizer com a humanidade em geral. Você vai ter que ter paz com o macumbeiro, vai ter que ter paz com o garçom, vai ter que ter paz com o espírita, vai ter que ter paz com o bêbado, vai ter que ter paz com o drogado, vai ter que ter paz com aqueles que te afrontam, vai ter que procurar ter paz, porque sem essa paz e sem a santificação, você não verá o Senhor. É a Bíblia que fala, seguir a paz com todos. Se você não segue a paz, você também não tem veredas retas, não pode dar exemplo para aqueles que estão manquejando na fé, aqueles que estão se desviando, aqueles que estão se distanciando. Então se você não tem paz, é por isso que nós vivemos dias difíceis hoje, onde muitos não querem, aleluia, não procuram servir a Deus, não querem saber de igreja. Por quê? Porque a contenda, porque a falta de paz, a falta de harmonia. Há uma demanda de pessoas que procuram se destruir. Há uma demanda de pessoas que vivem no meio da fofoca, no meio de coisas que são totalmente contraditórias à palavra de Deus.
Por isso que a Bíblia, ela é a bússola para aqueles que querem chegar ao céu. Por isso que ela é a bússola. Tudo está dentro da palavra de Deus. Não adianta você orar e dizer: Deus, me ensina como eu devo te servir, como eu devo fazer para chegar até a ti. Não, a palavra já está aqui, ele já deixou a palavra para nós. Ele já deixou escrito: segui a paz com todos e a santificação. Paz com todos, de forma geral. E a santificação. Santificação é elevação à glória eterna. Glorificação, consagração. A palavra consagração, eu já vi que a palavra consagração quer dizer separados. Então, se somos separados, quando nós temos consagração a Deus, se a palavra consagração é separados, então já somos separados para Deus, separados do mundo, mas perto de Deus. Quanto mais distante do mundo, mais próximo de Deus. Quanto mais se tem paz uns com os outros, mais temos exemplos e mais conseguiremos alcançar almas para o reino de Deus. Aleluia. Fazer vereda direita. Jeremias capítulo 26, versículo 3 vai dizer assim, ó: agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e o Senhor desistirá do mal que falou contra vós. Que lindo! Agora, pois, melhorai os vossos caminhos. Quando nós andamos de forma reta diante do Senhor, quando nós procuramos nos endireitar, não só por palavras, mas procurar agir e procurar verdadeiramente nos renunciar daquilo que nos distancia de Deus e procurar trilhar caminhos retos, como está dizendo a palavra, o Senhor nosso Deus, e nós ouvir a voz do Senhor nosso Deus, Ele desistirá do mal que tem prometido a fazer a nós. Ou seja, Deus ele anula toda a sentença contra mim e contra a tua vida. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2 diz assim, ó: não vos torneis motivo de tropeço, nem para o judeu, nem para gregos, nem a igreja de Deus. Nós lemos aqui o que? Fazei veredas direita para os vossos pés, para os que manquejam, não se desviem inteiramente, antes seja sarado. Quando nós trilhamos caminhos diferenciados, quando nós damos mau testemunho, quando nós fazemos coisas errôneas e aqueles que nos assistem não querem saber da palavra de Deus, não querem saber de ocasião, sabe o que acontece? Nós estamos sendo pedra de tropeço. Nós estamos sendo pedra de tropeço para essa pessoa. Nós estamos impossibilitando dela alcançar a salvação. Nós estamos sendo motivo de escândalo. Nós estamos fazendo tropeçar aquele que está procurando caminhar, aquele que está procurando se firmar na presença de Deus. Seguir a paz e a santificação. Romanos capítulo 8, versículo 6 diz assim, ó: a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aí nós vamos ver lá em Gálatas capítulo 5, 16, os frutos do Espírito e os frutos da carne. Então nós já entendemos que quem tem um fruto do Espírito, ele trilha veredas retas. Ele tem o caminho centralizado na palavra, ele procura dar bom testemunho, ele procura ser exemplo. Ele se desvia de tudo aquilo que distancia ele e distancia as demais pessoas que querem chegar ao reino dos céus. Nós vemos por meio da palavra de Deus. E quem exerce, quem tem os frutos do Espírito, ele tem a paz com todos, ele segue a santificação. E assim ele verá o Senhor. Amém? Presta atenção, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos dizer que temos paz com Deus e vivemos uma vida de tribulação, de contenda, de desunião com o nosso próximo. Nós não podemos dizer que conhecemos a Deus, que amamos a Deus, se nós não conseguimos amar nem os nossos inimigos. Nós não podemos dizer que amamos a Deus, que servimos a Deus, que estamos centralizados na palavra de Deus, que temos intimidade com Deus, se nós não conseguimos ter intimidade nem com aqueles que estão ao nosso derredor. Amém? Vem comigo.
Quem tem paz com Deus, tem com os homens também. Em 1 João capítulo 2, versículo 9, diz assim: aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Olha aí, tá? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32 diz assim: ó, não torneis motivo de tropeço. O que nós estamos sendo na terra? Estamos sendo motivo de bênção ou motivo de tropeço? Será que nós estamos sendo motivo de trazer crescimento ao reino dos céus? Ou estamos sendo pedra de tropeço, onde muitos tropeçam, caem e não querem mais prosseguir à frente? Será que nós estamos sendo bons exemplos ou maus exemplos diante daqueles que nos assistem? Fica com essa palavra para o teu coração. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a tua vida. E procurai seguir a paz com todos e a santificação, porque sem elas ninguém verá o Senhor.